E continuando ainda o assunto, lá na página 376, vamos falar sobre resistência à escravidão. Acompanhando a leitura. A escravidão foi um processo de grande violência com inúmeras punições, humilhações em público e exploração do trabalho. No entanto, mesmo com risco de castigo, muitos escravos se rebelavam contra seus senhores ou tentavam fugir. Alguns conseguiam se esconder na mata e buscavam formas de não serem mais encontrados, formando comunidades chamadas quilombos. O que acontecia? Quando eles conseguiam fugir, não eram mais achados, não só fugia um ou dois, fugiam vários, de várias localidades, de vários senhores de fazendas diferentes. Eles acabavam se encontrando. Nesses encontros, eles começaram a formar quilombos, né? Lá é o refúgio deles, né? Muitos fugiam, sabiam que tinha tal quilombo e iam para lá. Claro que muitos eram pegos também, né? E voltavam de novo à sua vida. E levavam também os seus castigos físicos porque fugiu. Acompanhando. O maior e mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, localizado na capitania de Pernambuco, em um lugar que hoje pertence ao estado de Alagoas. O maior quilombo foi o Quilombo de Palmares, lá na capitania de Pernambuco. Os quilombos eram povoados, geralmente escondidos, para onde fugiam os indígenas africanos escravizados. Tá bom? Os indígenas também eram escravizados. Os quilombos, moradores dos quilombos, plantavam, faziam artesanato e praticavam o comércio. Eles acabavam criando tipo uma minizinha cidade para eles, né? Onde tinha plantações, comércios, né? Faziam suas atividades ali. Continuando lá a leitura. Mesmo os escravos que não fugiam para os quilombos tinham várias formas de resistir à violência da escravidão. Uma delas é a preservação de sua cultura. Algumas das manifestações culturais daquela época são praticadas até hoje, como a capoeira e o maculelê, e são considerados muito importantes. Outra forma essencial de resistência está ligada à religião. No Brasil, os africanos e seus descendentes eram proibidos de cultuar os orixás, como eram conhecidos seus deuses. Por isso, eles encontraram no culto aos santos católicos uma forma de usar as imagens para louvar as próprias divindades. Um exemplo desse tipo de resistência é o culto de muitos escravos a Santa Bárbara, usado para disfarçar a homenagem que faziam ao orixá Lação. Como eu já tinha falado anteriormente, os costumes e tradições desses escravos, né, africanos eram inibidos, porém eles conseguiam resistir a isso, né, colocando inclusive os seus costumes e as suas religiões, fazendo, né, para não morrer. E hoje, passar de muitos anos, né, até séculos, ainda existe, porque se eles não tivessem continuado, talvez hoje em dia a gente não conheceria essa cultura, essa religião deles. E isso é bom para a gente entender, né, como foi que ocorreu, né, essa religião, como ela conseguiu estar viva até hoje e passou por muitas dificuldades essas pessoas, né? Legal. Virando a página, vamos lá continuar a leitura. 377 na página. A herança africana. Muitos dos nossos costumes e da nossa cultura são de origem africana. Por exemplo, pratos típicos originais dessa cultura que mistura ingredientes brasileiros com um preparo africano. Assim surgiram o quidim, o acarajé, a cocada, a pamonha, o cuscuz, a farofa e o arroz doce. Gente, tá aí mais uma prova de como é bom a gente entender o que aconteceu no passado. Os africanos trouxeram muita coisa para a cultura brasileira, para se formar a cultura brasileira. Eles tiveram uma grande participação, desde da cultura, desde os seus costumes, desde a sua religião, até mesmo da sua alimentação.
certo? E olha só, pratos típicos que são deles, que assim se formaram ao longo do tempo, e hoje a gente tem até inclusive esses nomezinhos aí. Se não fosse a base da cultura deles, né, a gente talvez não teria essas comidas. Continuando, também vivemos rodeados de influências africanas na musicalidade e na dança, como o samba, o axé, o maracatu, além de lutas como capoeira. Podemos ainda identificar o candomblé e a umbanda como manifestação de tradições religiosas. Gente, os africanos são riquíssimos na cultura deles também. Olha só, ele tem influência na nossa dança, né? Que muita gente conhece, por exemplo, o samba. É influência dos africanos, né? As lutas como a capoeira também é influência dos africanos. E a manifestações religiosas como a umbanda e o candomblé. É a religião deles, que eles trouxeram e existe até hoje, né? Tudo isso forma um misto na nossa cultura, que é muito interessante, né? Saber que hoje a gente pratica assim muitas coisas, né? A gente come, né, essas comidas, a gente escuta essas músicas que essas pessoas compõem, as danças também, e também inclusive até as lutas, né, que é a capoeira, que é muito usada e hoje em dia muita gente pratica ela. E isso é muito legal. Continuando, as contribuições do povo africano para a formação da cultura brasileira não para por aí. Eles também trouxeram para a língua portuguesa palavras que usam no dia a dia, como caçula, quitanda, cochilá, quiabo, fubá e cafuné. Como não bastasse, gente, a nossa cultura, eles trouxeram também palavras que hoje a gente usa. Olha só como é rica, como eu continuo falando, a cultura africana trouxe pra gente muitas riquezas, inclusive até no nosso falar, né, na nossa escrita. Muito legal, né, de saber um pouco da nossa própria cultura e da onde surgiu. Bora lá para as atividades, né? Continuando ainda na página 377, tem uma atividade 1, 2 e 3. Vamos lá fazer. Atividade 1. Qual é o nome do quilombo mais conhecido da história brasileira? Página anterior tem dizendo o nome do quilombo. Segunda questão. Quais atividades eram desenvolvidas pelos moradores dos quilombos? Quais eram as atividades? Eles plantavam, tinha comércio, certo? Lá na página anterior tem dizendo as suas atividades. Terceira questão. Durante séculos, muitos escravos buscavam formas de lutar contra a situação que viviam. Pinte o quadro que caracteriza esse movimento. Você vai pintar. O que caracterizava esse movimento de luta? Era respeito? Era obediência? Ou era resistência? Pinta aí, tá? Um desses quadrados. Virando a página, tem mais assunto. Vamos lá acompanhando.